Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o assunto é um que, mudou o jeito como a gente lida com o dinheiro no Brasil, né? O Pix. E antes da gente começar, já fica o convite. Se inscreve aí no canal Mergulho Profundo, o Jornal Alfredo Wagner Online, para não perder nada do que a gente discute por aqui. Combinado? Bom, estamos com um artigo bem legal aqui do Jornal Alfredo Wagner Online, assinado pelo Mauro Demarche. Ele detalha, como é que o Brasil conseguiu criar um sistema de pagamento que hoje é tipo um dos mais modernos do mundo, chega a superar iniciativas lá dos Estados Unidos. Então, a nossa conversa hoje é para tentar entender essa história toda, sabe? Como é que o Pix nasceu, por que deu tão certo aqui, enquanto uns modelos parecidos lá nos Estados Unidos meio que patinaram, e o que está por trás de umas críticas que andaram surgindo lá fora recentemente. Vamos lá. Como que algo de 2020 virou esse fenômeno tão rápido? Porque os números, são impressionantes. Demais. Mais de 150 milhões de usuários. Bilhões de transações todo mês. É a principal forma de transferir dinheiro hoje. Exato. E pensar que tudo começou lá para 2016, né? Com os estudos no Banco Central. E olha que curioso, inspirados até em fintechs americanas da época. Isso é interessante mesmo. E o que eu acho fascinante desde o começo foi a abordagem brasileira, sabe? Enquanto lá nos Estados Unidos estavam surgindo soluções privadas, tipo o Zelle, que cada banco tinha a sua, aqui o Banco Central do Brasil, o BCB, falou, não, vamos fazer diferente. Decidiu criar uma infraestrutura pública. E o ponto-chave, interoperável. Interoperável. Explica um pouquinho melhor o que isso significa na prática. Claro. Interoperável quer dizer que todos os sistemas de todos os bancos, fintechs, grandes ou pequenos, conseguem conversar entre si. Você manda dinheiro da sua conta do banco X para a conta de outra pessoa no banco Y ou numa fintech Z na hora. 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo padronizado e instantâneo. Ah, entendi. Todo mundo na mesma língua. Exatamente. E aí, lá para 2018, 2019, veio outra decisão importante. A adesão obrigatória para os grandes bancos. Obrigatórias fez diferença, imagino. Muita diferença. O objetivo era claro, popularizar as transferências rápidas. E com custo zero ou muito baixo para a gente, para a pessoa física. Essa combinação de ser público, interoperável e com adesão meio que forçada, parece ter sido a receita, né? Ajuda a entender porque lá nos Estados Unidos, mesmo com ideias parecidas pintando antes, a coisa não decolou igual. Precisamente. Lá, a palavra é fragmentação. Cada banco com a sua solução competindo. Faltou essa coordenação central forte para dizer o padrão é esse aqui. Além disso, eles ainda dependem muito de sistemas bancários mais antigos, tipo o ACA. O ACA. Aquele que processa em lote, né? Demora mais. Isso. Não é tempo real. Pode levar dias para um pagamento compensar. E some a isso o lobby, né? As empresas de cartão de crédito não tinham o menor interesse em facilitar uma alternativa que tirasse o delas, né? Claro, as taxas. Pois é. O resultado é que mesmo o FedNow, que é a iniciativa do Banco Central americano, lançada só em 2023, a adoção ainda é mínima. Se a gente compara, menos de 15 milhões de operações por mês lá, contra os 42 bilhões de transações anuais do Pix só em 2023 aqui, a diferença é brutal. Os números falam por si. E essa diferença de desempenho talvez ajude a gente a entender um pouco melhor essas críticas recentes que a gente mencionou, inclusive de figuras políticas como Donald Trump, né? Alegando que o Pix poderia ser usado para atividades ilícitas entre países. Essa é uma alegação que, segundo a análise que está no artigo do Mauro Demarche, especialistas da área financeira e de regulação olham com bastante cautela. O ponto principal levantado por eles é que, o risco de uso indevido existe em qualquer sistema financeiro, né? Seja digital, seja antigo. Verdade. A questão não é a tecnologia em si, mas a capacidade de fiscalizar, de monitorar. E aí o Pix, por ser operado e regulado de perto pelo BCB, tem mecanismos que eles consideram robustos, rastreamento, integração com o COAF, essas coisas. Então a ideia é que, apesar de poder acontecer
talvez seja até mais fácil rastrear no Pix do que em outros sistemas. A análise sugere isso sim, que talvez seja mais fácil identificar atividades suspeitas do que em sistemas mais antigos ou descentralizados. Fraudes existem, claro, mas o ponto é a rastreabilidade. A interpretação de alguns analistas citados no texto é que talvez essas críticas tenham mais a ver com um certo incômodo, sabe? Com o sucesso de uma solução eficiente vinda do Brasil. Tipo não fomos nós que fizemos primeiro? Pode ser, algo nessa linha, mais do que uma preocupação técnica real sobre segurança, especialmente se você compara a agilidade do Pix com a lentidão que ainda existe em partes do sistema americano. Mas reforçando, essa é a perspectiva apresentada no artigo, né? Entendido. Importante essa contextualização. Então, voltando para os fatores que fizeram o Pix pegar aqui no Brasil. Além da interoperabilidade e da base pública, o que mais foi decisivo? Acho que a liderança do Banco Central foi fundamental. Uma liderança forte e com visão. O BCB agiu quase como uma fintech estatal, sabe? Uma fintech estatal, gostei da expressão. Porque não foi só criar a tecnologia, foi operar, supervisionar e, como a gente já falou, impor a adesão dos grandes. Isso foi essencial para criar a rede logo de cara. Resolveu aquele problema clássico do ovo e da galinha que muitas plataformas enfrentam para ganhar atração. Sim, essa massa crítica inicial obrigatória talvez ficasse tudo pulverizado, né? Exatamente. Poderiam ter virado várias ilhas de pagamento sem conexão, como a gente viu em outros países, e o BCB também defendeu essa estrutura unificada. Lembra quando vetaram temporariamente o lançamento do WhatsApp Pay aqui? Lembro sim. O argumento foi justamente esse. Garantir a competição e a integração dentro do ecossistema Pix e não deixar criar um sistema paralelo fechado. Faz sentido. Foi uma combinação, então, de visão tecnológica, poder de regular e foco na execução, né? Exato. E o resultado prático está aí. O Brasil não só resolveu uma questão interna de pagamentos, como virou referência. Tem país da América Latina, até gente dos Estados Unidos estudando o nosso modelo. Pois é. E se a gente conecta isso num quadro maior, o caso do Pix é um exemplo bem interessante de como a ação coordenada do setor público, quando focada no interesse coletivo, na inclusão, pode sim gerar inovação tecnológica de ponta, eficiente e com impacto social enorme. É um contraponto interessante àquela ideia de que só a iniciativa privada consegue fazer grandes saltos tecnológicos, né? Exatamente. Principalmente num setor onde, lá nos Estados Unidos, a abordagem mais fragmentada, talvez mais guiada por interesses de quem já estava estabelecido, não entregou um resultado parecido. Pelo menos não com a mesma velocidade e alcance até agora. Pensando nisso tudo, a reflexão final do artigo fica ainda mais forte, né? Talvez esse certo incômodo internacional venha justamente daí. O Pix acaba sendo um lembrete, né? De que a inovação que realmente muda o jogo, a disruptiva, pode vir de onde a gente menos espera, desafiando as potências de sempre. Fica até a pergunta no ar, né? Em que outras áreas, sei lá, tecnologia, sustentabilidade, a gente pode ver o Brasil ou outras nações emergentes surpreendendo e assumindo a liderança, sim, de forma inesperada nos próximos anos. Fica pra gente pensar. Bom, para continuar explorando temas como esse, já sabe, se inscreve no canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. A gente se vê na nossa próxima análise. Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.